A paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia em sua doutrina. Glória a Deus. Aqui nós temos 4 aspectos para a gente meditar hoje. Primeiro, o ensinamento. Jesus ensinava. Segundo, muitas coisas, ou seja, Jesus não era preso a um tema, a um determinado assunto. Eu só ensino sobre família. Eu só ensino sobre libertação. Eu só ensino sobre escatologia. Não. Ele ensinava muitas coisas. E o nosso vocabulário, vamos falar assim, de conhecimento bíblico tem que ser vasto. Eu não posso me prender a uma coisa só. Então, primeiro, ele ensinava. Segundo, muitas coisas. Terceiro, por parábolas. E quarto, ele tinha uma doutrina. Era dessa doutrina que ele tirava muitas coisas. Era essa doutrina que ele ensinava. E chegou num momento que ele parou de falar com clareza e diretamente e começou a ensinar através de parábolas. Parábolas são histórias que representam ali o dia a dia, a situação cotidiana das pessoas. Ele usa uma linguagem que as pessoas entendiam ali da época, né? Se a pessoa é do campo, ele vai usar uma linguagem do campo. Se a pessoa ela não está acostumada com a cidade, ele vai falar de boi, ele vai falar de roça, vai falar de plantação, ele não vai falar de edifícios, coisas que as pessoas não conhecem e não estão familiarizadas. Então a parábola é uma história usando figuras de linguagem que as pessoas ali entendiam e dentro de um contexto, com uma mensagem por trás da parábola. Porém, as pessoas não entendiam o que estava por trás, qual era a mensagem, qual era a moral da história que ele contava. E isso tem um fundamento, isso tem uma motivação, que quando nós estudamos, nós vemos o porquê que Jesus começa a falar com parábolas. Nós já vimos isso em meditações anteriores do Evangelho de Marcos, mas nós vamos explicar um pouquinho mais para frente, ainda dentro deste capítulo 4 de Marcos. Mas o interessante é, coisas que marcam o ministério de Jesus, que tem que marcar a nossa vida. Ensino. Segundo ponto, ele ensinava muitas coisas, ou seja, o nosso conhecimento tem que ser abrangente da palavra de Deus. Nós temos que saber a escatologia, a doutrina do fim. Nós temos que saber sobre a armatiologia, a doutrina que fala sobre o pecado. Nós temos que saber sobre angelologia, a doutrina que fala sobre os anjos. Nós temos que saber a doutrina da salvação. Nós temos que conhecer a doutrina de Deus, do Pai, a doutrina da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que conhecer a palavra de Deus no profundo, para nós podermos fazer que nem Jesus, ensinar muitas coisas. E nós podemos até usar parábolas, desde que nós venhamos a explicá-las depois. Ou seja, eu uso uma história, uma figura ali, um tipo para ensinar algo e depois eu dou detalhe, porque senão as pessoas não entendem. Isso está comprovado na palavra. E outra, e Jesus fazia tudo isso em cima de doutrina. Ele não falava nada perdido da sua mente, ele tinha uma doutrina, ele ensinava, ele tirava muitas coisas, ele fazia parábolas, figura de linguagem sobre sua doutrina. E nós temos que ter a doutrina de Jesus enraizada no nosso coração para podermos ensinar. Doutrina, ensinos enraizados nas nossas vidas. Que você possa meditar nisso, que Deus te abençoe em nome de Jesus.